Sejam bem-vindos ao 6º episódio do podcast Ao Natural, onde jovens com tempo livre discutem questões sérias com uma dose de humor e seriedade quanto baste. Para os que já nos ouviram nos episódios anteriores, sejam bem-vindos de volta. Para os que nos estão a ouvir pela primeira vez, o meu nome é Diogo Carvalho. O meu é Diogo Fernandes. E eu sou o Pedro Carvalho. No episódio de hoje vamos discutir uma frase que de certeza que todos nós já ouvimos e que, se não ouviram, podem ouvir agora. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Traduzindo à letra, dá algo do género: não perguntes ao teu país o que pode fazer por ti, pergunta o que tu podes fazer pelo teu país. Tendo em vista esta frase, eu gostava de vos perguntar uma coisa. Hoje em dia, os jovens estarão mais envolvidos no futuro do país ou mais concentrados em criticar quem manda e decide o futuro do país? É assim, por muito triste que seja, eu acho que os jovens hoje em dia estão mais preocupados em criticar do que propriamente em ajudar e desenvolver o país. Porque, assim, hoje é muito fácil de criticar alguém, não é? Podemos usar, por exemplo, as redes sociais. Estando atrás de um teclado, toda a gente consegue criticar, não é? E é muito mais fácil, não se tem que dar a cara, é pelo computador, é muito mais fácil. E acho que não devia ser, pelo menos na minha opinião, não devia ser assim. Devíamos estar preocupados em ajudar o país, em desenvolver o país. Na por cima, o nosso país está aqui, é pequenino, está num sítio espetacular, portanto temos todos o potencial para ser um país espetacular, só que lá está, estamos mais preocupados em criticar do que propriamente em ajudar a que haja um crescimento e um desenvolvimento para o futuro. Sim, o Pedro tocou, ainda antes de responder aqui à pergunta, eu acho que o Pedro tocou aqui num ponto que é interessante, que é o impacto que as redes sociais, por exemplo, têm hoje nos jovens. Não é? Basta dizer que há 20 anos atrás não havia redes sociais, acho que o Wi-Fi ainda Acho que ainda não existia o Wi-Fi, que, salvo erro, foi o primeiro. Não sei se o Badoo também conta como rede social ou não, mas acho que o Wi-Fi foi a primeira rede social, pelo menos que eu tive, foi o Wi-Fi. Realmente nós temos uma geração, esta geração de jovens, em que ainda nós nos podemos incluir, obviamente, ainda podemos incluir, até porque crescemos com estas tecnologias. Realmente foca-se muito naquela crítica do teclado, como o Pedro estava a dizer, e bem, não é? Que é uma crítica constanciada em só crítica, não é fazer o constante constanteamento, não sei se é assim que se diz a palavra ou não, agora estou um bocado redundante, mas redundante. A ideia está lá. Gostam de constatar os erros, mas depois não gostam de evidenciar que soluções é que teriam para esses mesmos erros. Eu acho que os jovens, todos os jovens de diversas gerações, dos diversos séculos que já passaram, todos têm aquela necessidade de se mostrar diferente. Costuma-se dizer que nós temos o sangue na guerra, não é? Sim. Que nós queremos é fazer o diferente e que nós imaginamos um futuro diferente. Todos queremos mudar o mundo. Todos queremos mudar um bocadinho o mundo, não é? Depois, quando crescemos e temos as responsabilidades da vida, um bocadinho ido ao episódio anterior, não é? Quando temos aquelas responsabilidades monetárias todas, depois percebemos que, se calhar, se nós conseguimos mudar a nossa vida e a vida daqueles que já nos são próximos, já não é nada mau, porque mudar o mundo realmente é uma tarefa árdua e hércula. Por isso, respondendo diretamente, eu acho que os jovens estão e estarão sempre envolvidos no futuro do país, mas sempre numa posição crítica, porque eu também acho que não se deve pedir aos jovens as soluções. Eu acho que os jovens têm que ir crescendo, experienciando várias coisas na vida, sendo pouco objetivo naquilo que eu quero dizer, que é para depois, quando tiverem realmente de facto a obrigatoriedade de fazer diferente, o poderem fazer. Eu acho que nós não estamos numa posição nem numa altura em que a gente pode fazer algo de diferente além de criticar, porque nós não temos para já as ferramentas suficientes para poder fazer a diferença, ou quer dizer, não temos. Alguns de nós se calhar terão, não é isso que está. Estou a generalizar no sentido em que se calhar a grande maioria de nós jovens não tem as soluções evidentes, não é? Mas passando alguns anos, tendo várias ferramentas de campo
e de conhecimento, até conseguimos encontrar aqui algumas soluções para algumas críticas que fomos apontando. Eu acho que aqui isto não é bem a resposta à pergunta, seria mais um conselho, que é fazer os dois, estar envolvidos no futuro do país e fazer a crítica, mas não a crítica, como o Pedro dizia, atrás de um teclado, que é a crítica pela crítica, mas uma crítica construtiva. Agora com a pandemia nós vimos, Exato. o governo fez as coisas de uma certa forma. Claro que é assim, era uma coisa que nós não sabíamos o que é que ia acontecer, como é que se ia desenvolver, portanto, a seguir a eles fazerem, fosse o que fosse, todos nós conseguíamos dizer porque é que fizeram isto e não fizeram aquilo. Se calhar podíamos, em vez de criticar assim, dizer, olha, para a próxima tentem assim, em vez de ser aquela crítica só. O bota abaixo, não é? É isso. É É o isso. bota abaixo. Mas, por exemplo, eu acho que os jovens, pelo menos falo dos jovens da minha idade, infelizmente, alguns que eu vou vendo, que também não têm muito interesse em como é que eu ia dizer, não têm muito interesse em saber, em aprender mais para poder ajudar, dar essas tais soluções para crescermos efetivamente, não é? Eu pelo menos não vejo isso na maior parte dos jovens hoje. Porque claro que não são todos, não é? Conheço alguns que... Tens alguns que estão... Eu conheço pelo menos um que está aqui à minha frente, que está mais envolvido, que eu saiba, nesta parte, através Tens que dizer, das acho por juventudes algo partidárias. É o Pedro, é o Diogo, para quem não sabe, Diogo Fernandes. Porque isto dizer que está à frente, as pessoas que estão em Sim, casa não- podem olhar para o vídeo e mesmo assim não perceberem. Só, que- só na segunda temporada é que há vídeo. depois Esperemos bem que sim, esperemos que entretanto já consigamos ter vídeo. Acho que abordaste aí um tópico, dando o meu exemplo. Eu acho que aquilo que se costuma denominar de Jotas podem fazer um bocadinho a diferença ou podem estragar essa diferença das pessoas, porque aquilo que eu tenho tido um bocadinho como experiência de vida, não é que eu tenho uma experiência de vida longa, obviamente, mas pelo menos partidária, enquanto estrutura juvenil já tenho uma experiência de quase 5 anos. E aquilo que eu te posso dizer é que as juventudes funcionam mais. As juventudes têm a parte ideológica, não é? De fomentar a ideologia em nós, não é? E de nos fazerem olhar para a vida a partir das ideologias. O problema é que depois aquilo que acontece é que as máquinas que estão dentro destas juventudes partidárias e até do próprio partido acabam por excluir aqueles que realmente têm boas ideias e Se ideias. calhar os que tentam fugir um bocadinho às ideologias são excluídos. É porque é difícil estar 100% de acordo com uma Sim. coisa, não é? E eu estou na juventude partidária que estou por me sentir próximo à maior parte daquilo que são os temas fraturantes de debate. Porque se tu me perguntares se eu concordo a 100% no que lá está, a minha resposta será um não, evidente, não é? E desde já digo que alguém que concorda 100% precisa se calhar de alguma ajuda médica, porque é difícil nós estarmos de acordo exatamente àquilo que nos apresentam, porque nós, presumo eu, Sim, e se ainda calhar são precisamos essas pensar. pessoas que, não concordando a 100% com toda a ideologia de um partido ou de um grupo de pessoas, conseguem ou conseguiriam fazer a diferença e talvez evoluir um bocado, e como são marginalizadas. Sim, são marginalizadas porque na política, há poucos casos como este, por exemplo, eu acho que o caso mais recente foi especialmente da Angela Merkel. Em política tu dificilmente sais na moto de cima, não é? É aquela coisa de o político quando sai, o primeiro-ministro, ou o grande responsável por uma determinada obra, quando sai a maior parte das vezes pela porta pequena. É difícil aquela pessoa que nós realmente olhamos e dizemos, não, fizemos um trabalho excelente, conseguir sair a tempo para deixar outros poderem Querem fazer. sempre tentar fazer um bocadinho mais. às Querem vezes. sempre ficar agarrados ao poder, e isto aqui Sim. não é dizer que as pessoas que são trafulhas, não é? Ou que, Sim. ou que estão a usar o seu lugar para ganhos Graças a Deus próprios. nem todos são assim. Graças a Deus nem todos são assim. Mas eu, por exemplo, dou o caso da Angela Merkel, que, por exemplo, é alguém que já foi dada como nazi em Portugal. Eu lembro perfeitamente no tempo da Troika, até havia cartazes em que lhe faziam ali O bigodinho o aí, bigode do Hitler e tudo, Do Hitler. não é? E entretanto acho que é unânime da esquerda à direita, falando ideologicamente Sim. e politicamente, é unânime o contributo que ela deu durante 15 ou 16 anos da governação enquanto chanceler alemã
para as questões europeias, principalmente na altura do período mais crítico relativamente à migração da África, do Norte de África para a Europa. Mas agora estou aqui a fugir um bocadinho ao tema, já sei. A participação política dos jovens, eu acho que é muito isto de trabalhar ideologicamente, e acho que também é um bom ponto de contacto, porque nós não temos só pessoas de uma área que integram as estruturas partidárias, não é? Nós temos engenheiros, temos futuros médicos, futuros enfermeiros, futuro pessoal que vai trabalhar para o McDonald's, também acontece, não que queiram fazer isso, é um trabalho, mas não é que queiram fazer isso de carreira, mas também acontece que nós apanhamos ali de tudo, e acaba por haver contributos, por muito mínimos que sejam, as juventudes partidárias conseguem contribuir para a formação das pessoas ali em algumas áreas e chaves, em algumas áreas chaves para a sua vida, mas também acabam por estragar muitos jovens, e eu tenho assim uma mão cheia de pessoas que acabaram por se afastar da política exatamente porque a política era tóxica para eles, e eles... Mas seriam pessoas que conseguiriam mudar ou evoluir de certa forma? São pessoas com elas e o país em geral? Elas e eles, porque aqui estou a falar... Elas, a pessoa. Eu percebi elas Sim, no sim. sentido geral, mas eu estou mesmo a dizer elas e eles, porque também há mulheres, evidentemente. Sim, claro. Ainda recentemente há uma que está até a ser... que foi bastante falada este fim de semana. Para quem não sabe, este fim de semana é dia 11 e 12 de dezembro, que é para explicar muito bem quem é que depois poderia estar a falar. Aqui às vezes é uma questão de que os próprios partidos tragam os jovens que têm ideias. E depois as pessoas que querem sair... Não é por acaso que a maior parte das pessoas boas que os partidos têm, muitas vezes vão trabalhar para a indústria privada e não querem estar ligadas ao Estado. Não é só por receberem mal, porque evidentemente no Estado recebe-se mal para o tipo de trabalho que se faz, mas é porque sabem que conseguem fazer mais a diferença fora do âmbito político do que dentro do âmbito político. Aqui, voltando um bocadinho atrás em termos de envolvimento mais na política, eu acho que há, eu diria, 3 grupos de jovens. Os que estão envolvidos na política e por aí tentam fazer a diferença, os que, se preocupando com o futuro do país, preferem não se envolver, e depois eu acho que há um grupo, que é aquele que me chateia um bocado, que é os que não se querem envolver, mas estão de fora a fazer aquilo que o bom português diz, mandar postas de pescada. Estão só a dizer coisas. Lá está, é aquela crítica que falávamos há bocado, são fortes na crítica, mas quando lhes dizem, então anda a ajudar-nos, vamos trabalhar e em conjunto fazer alguma coisa. Ou então dá o teu voto, não é? Sim, ou isso ainda é pior. Sim, Vai votar, decide quem é que vai decidir por ti. E eles, não, é um voto, não conta para nada. Exato, são todos iguais. Depois também aquela frase que são todos iguais, gamam da mesma gamela. Mas depois tens esse pessoal que depois pode levar para extremos, não é? Eu estava aqui a pensar no Chega, não é? Mas o Chega não tem cativado assim tantos jovens. Não sei. Alguns, Depende. mas não tem muitos. É isso que eu quero dizer. Não tens visto se calhar muitos a aparecerem. Exato, não é? não tem, por exemplo... Eu por acaso conheço. No isso no CDS, assim, até temos o... Não digas que o CDS são extremistas. Não, eu estou só a dizer que os jovens. só para Eu sei. Também tem lá alguns, é por aí, mas Pronto, sim. mas tem aparecido mais jovens. Agora no Chega não tem, tens o boneco Que é o que é o André Ventura, e depois tens... Já vai escrever sobre nós no Twitter. De certeza. Fiz para ele. E depois tens aqueles cotas todos que, como já foram para a guerra e ouviram um estouro ao lado do ouvido, eu não ouvi metade, pronto, voto nele. Portanto, Não, eu acho que é assim. Isso é uma grande definição, aqueles velhos que levaram com uma bomba e deram cabo dos ouvidos. Eu percebo o que tu estás a dizer, Não, mas eu mas acho que aí não é só os jovens, a parte dos extremistas. Eu acho que há um certo grupo de pessoas na sociedade. não, o que eu estou a dizer é que se tu apanha- não quiseres saber, Sim, não, vai não. acabar, eles vão acabar por ir Mas não para é esses por aí. Eu acho que extremistas. há um certo tipo de pessoas que, ouvindo estas pessoas mais extremistas a dizer uma frase que eles dizem, olha, se calhar até tem razão, vão e votam nele. Eu ia mais por aí. Ele pode dizer só uma frase que faça Sim. sentido, o resto pode não fazer sentido nenhum e as pessoas se calhar nem concordam. Mas ele disse aquela frase, as pessoas ouviram aquela frase, não ouvem mais nada e pensam, pronto, é este senhor que eu quero,
ou este partido que eu quero porque ele disse isto. Eu vou voltar um bocadinho ao início, se me permitem, que é o seguinte, e isto o Pedro foi buscar a um bom ponto, a questão do Chega, e eu introduzo aqui outro ponto e depois até posso dar aqui uma questão mais pessoal daquilo que chegou a acontecer comigo enquanto jovem. O mais natural nos jovens, ao bocado eu estava a dizer, e não foi por acaso, a questão de que nós achamos que conseguimos mudar o mundo. E é muitas vezes na área dos extremismos que nós temos as soluções ideais, não é? Por acaso, quando se fala, por exemplo, no comunismo, diz-se que é uma utopia. Mas nós, enquanto jovens, não sentimos essa utopia, porque nós achamos que é possível traduzir, passar do texto, que é o Manifesto Comunista, por exemplo, para a realidade. Nós não temos bem a noção de o que é o trabalho no dia-a-dia em tornar algo que é teórico para o prático. É normal haver isto. As faculdades, principalmente quando é parte das associações de estudantes, e em Portugal sempre teve isso, e era bom que as pessoas às vezes se lembrassem um bocadinho do que é que foi o verão quente de 75, em que as faculdades estavam nitidamente nos dois extremos, ou na extrema esquerda ou na extrema direita, porque é uma altura em que o jovem se sente mais empoderado em querer afirmar-se. Ele tem aquela necessidade de demonstrar, às vezes de uma forma mais agressiva, aquilo que realmente quer para o seu futuro. É uma altura mais de radicalização, que eu acho muito bem que todos nós tínhamos uma altura de radicalização, mas uma radicalização, sei que não vai fazer muito sentido, mas uma radicalização moderada. Não é uma radicalização onde nós, por exemplo, partimos para a agressão ou matamos. Não é este tipo de radicalização que estou a dizer. Radicalização em termos teóricos, em termos de expormos, se calhar, ideias que vão confrontar muito aquilo que é o status quo ou aquilo que é o mais normal. Eu, por exemplo, e dou esta minha faceta pessoal, ainda antes de integrar a juventude partidária, onde ainda estou, eu tive a minha fase muito lepenista, não é um termo que exista, não é? Sou eu que estou agora aqui a fundamentar este termo. Eu tive muito aquela fase de Marine Le Pen, onde o Diogo estava a dizer bem, a Marine Le Pen dizia-me aqui algumas coisas ao ouvido em que eu dizia, pá, realmente isto faz todo o sentido. E isto tanto acontece com jovens que ainda hoje são moderados, com primeiros ministros, não foi por acaso, tivemos um Durão Barroso, por exemplo, que em jovem estava nos antípodas da esquerda ultramarxista, maoísta, e depois foi presidente de um partido social-democrata de centro, onde até defende a propriedade privada e defende os negócios privados. Ou seja, porquê? Porque ele, enquanto jovem, sentia a necessidade da radicalização. É claro que quando cresceu e começou a ter responsabilidades, não é? Quando começou a ter que pagar coisas, como não falámos no último episódio, tornou-se mais moderado. A própria vida fez-lhe entender que esta posição radical é muito bonita enquanto jovem, mas quando nós crescemos, temos de ter um olhar mais moderado para as questões do dia-a-dia. E só para finalizar, aqui não é estar a ir buscar aqui aquilo que poderá ser o meu futuro voto ou não, mas às vezes é olhar um bocadinho para aquilo que é uma questão, uma posição moderada. Bem, nós quando tivemos a pandemia, estávamos ao bocado a falar e bem, o mais normal era que o grande partido da oposição ao Partido Socialista, que é o Partido Social Democrata neste momento, vetasse qualquer tipo de intervenção ou de lei que o governo assim o quisesse. E aquilo que foi o sentido de Estado e moderado do Rui Rio foi dizer que estaria do lado do governo, exatamente porquê? É o sentido moderado também não saber o que fazer se estivesse no governo. E isto que muitas vezes é necessário as pessoas olharem. Se calhar é preciso um bocado de humildade e pensar, trabalhar em conjunto. Sim, porque é muito fácil o André Ventura apresentar as críticas. Quem fala o André Ventura também fala uma Catarina Martins ou do Jorge de Sousa. Não podemos só olhar para o Chega. É para um extremo, mas também é para o outro. É outro. para um extremo e para o outro, não é? Porque é fácil apontar erros. Nós conseguimos apontar erros para todos. Apontar as soluções é que é mais difícil. Sim. E por isso é que nós, quando falamos em partidos radicais, falamos partidos radicais não é porque os partidos andam de armas em punho. É porque são radicais na forma como desafiam aquilo que é a nossa forma normal de levar a vida. Não é? Quando, por exemplo, se fala na questão dos bairros sociais, não é? Ou de acabar com a riqueza, e já estou aqui a dar duas ideias de dois pontos de extremos diferentes, não é? São ideias exatamente para chocar. São ideias em que quem é contra os bairros sociais rapidamente ouve este discurso, aceita e volta, e quem é contra os ricos, até porque a sua condição social nunca lhe permitirá, por exemplo, se chegar a rico, aceita esta lenga-lenga e volta dentro desta lenga-lenga. Por isso, aquilo que é preciso as pessoas perceberem, e aqui há aqui um ponto que tu gostavas de tocar, que era a questão da educação ideológica. Eu acho que aqui não é necessariamente uma educação ideológica, é exatamente as pessoas perceberem aquilo que é a realidade fora da sua bolha. Porque nós temos a felicidade de termos uma bolha familiar que nos permite ir para a faculdade, que nos permite ter um carro, não é? Tirar ter uma vida decente. Ter uma vida decente e não passarmos por algumas dificuldades. Porque pessoas que evidentemente passam por dificuldades no seu dia-a-dia, ou que veem outros a ter coisas que eles nunca na vida têm, rapidamente se rapidamente se chegam a este discurso mais radical. Sim, ouvindo dizer,
tirar aos que têm mais para dar aos que têm menos, eles dizem, é isto, Bem, é isto que eu quero. Olham para o Robin Hood e dizem, não, o Robin Hood é que está a fazer bem. Às vezes esquecem-se, é que tirares aos ricos para dar aos pobres, não estás a ajudar a solucionar o problema. Certo. Porque os pobres, tendo esta ajuda de que se vai tirar os ricos para se lhes dar, eles não percebem aquilo que é a conquista. E nem os bairros sociais podem ser um problema. E acho que já abordamos isso Sim, já falamos um bocado. em 2 tópicos sobre isto, por isso eu não vou estar a alimentar mais este tema quando nós já demos opinião sobre isto. Aqui eu acho que é importante voltar um bocadinho atrás só, que é, em vez de não diria tomar como garantida, mas é algo semelhante, a facilidade de criticar, tentar educar mais os jovens e educar, ensiná-los por aí a tomar iniciativa, a apresentar soluções e a trabalharem em conjunto para tentar resolver problemas sérios, em vez de dizer só há problemas sérios. Acho que isso seria mais importante do que outra coisa qualquer que facilitasse eu a acho crítica. Eu percebo É isso. assim, isso é muito bonito e tal, pronto, mas tens aqui um problema, que é, agora já não estou a falar de política nem nada disso, estou a falar de exemplos que tu vês hoje em dia, por exemplo nas redes sociais. O que é que tu vês que te faça pensar assim, ok, vou investir em mim, por exemplo, nos estudos e assim, para conseguir ajudar? Não, o que é que tu vês influências, o que é que eles fazem? Nada. Pronto, Por mas muito- essas É assim, por muito que eles digam que trabalham sim, e têm sim. imenso trabalho, Alguns trabalham, e não outros sei o quê, não, como em tudo. não mas- estão a fazer, permitam uma expressão, nada de jeito para o futuro do país. Porquê? Porque estão a criar expectativas aos mais jovens que eu, tipo, Sim. 10 anos mais jovens que eu, Sim. em que aquilo pode ser um trabalho para eles, não é? Pode ser eles de manhã levantarem-se, fazerem um vídeo e dizer, então malta, acordei, tenho 2 olhos, 2 pés, 2 pernas, 2 braços e não sei o quê. Epá, isso Lá está, não, mas aí- isso não... Aí é papel, e isso é tema de outro episódio, é papel dos pais que têm que ensinar às crianças que estas pessoas fazem isto e ganham dinheiro assim, mas que nem toda a gente vai conseguir aquilo. Sim, está bem, mas tu não podes, os pais não podem decidir o que é que o filho vai fazer. Não, mas o que é podem- que o filho quer fazer. Mas há aí uma diferença, Pedro, Não é? que é aí tu foste buscar o teu exemplo é bom e pode ser discutido. Tu foste buscar a questão dos influencers, não é? Mas eu posso dizer que a maior parte do trabalho que existe para ajudar pessoas com necessidade é exatamente aquele trabalho anónimo. Que não é muitas vezes o trabalho do influencer. O influencer está a olhar para si mesmo, não está a conseguir ajudar a dar cabo, por exemplo, há uma história que foi conhecida na altura da pandemia que era um miúdo que não tinha como ter telemóvel e ter internet no telemóvel e os coleguinhas de turma, ao saberem daquilo, juntaram-se todos, pediram dinheiro ao pai aos pais e ofereceram-lhes um telemóvel, que era para ele na altura da pandemia poder ter um WhatsApp em que trocava mensagens com os colegas. Ou seja, às vezes é muitas vezes o trabalho anónimo que ajuda a que as pessoas, por exemplo, nas dificuldades que passam, consigam, agora falta-me aqui o termo, mas consigam não ter tanta dificuldade. Agora estou aqui a ser um bocadinho vago no termo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Nós temos que olhar para os diferentes problemas que existem e tentar encontrar uma solução, mas não uma solução que a gente vá pôr nas redes sociais, e no teu ponto, de que a gente fez. Não, porque eu acho que isso aí é mais para nos evidenciarmos a nós do que querer ajudar realmente um problema. Eu acho que a melhor forma de nós ajudarmos um problema é olharmos para o problema de uma forma séria e tentarmos ver dentro do nosso espaço social ou não, se conseguimos encontrar alguma solução ou não. E depois não estar a propagandear esta ajuda que a gente acabou de dar. Não sei se me estou a fazer esclarecer Sim. muito bem aquilo que... E nem sei se estou a ir muito bem ao teu Lá ponto. está, não, é isso que eu estou a Eu acho dizer. que- Não preciso de mostrar Claro, o que é que eu fiz. Ou... mas aqui é a tomada de iniciativa, não é? Aqui a questão é retirarmos da facilidade da crítica para uma tomada de iniciativa que é necessária socialmente. Aqui eu acho que eu percebo uma parte da ideia do Pedro, mas eu ia para o outro lado, que é, enquanto influencer, se calhar consegue chamar mais a atenção sobre uma causa e depois pessoas
como disse o Diogo, anónimas, ajudam essa causa porque viram numa rede social qualquer alguém a falar sobre aquilo. Mas sobre... eu percebo completamente isso e acho que tu sendo influencer devias fazer isso, devias pegar em várias petições, patrocinar várias causas. Exato, várias causas Sim, um e bocadinho como o Ronaldo divulgar. faz, por exemplo. O Ronaldo, por exemplo, não precisa de divulgar aquilo que ajuda, porque ele já ajuda, e quando as coisas são mesmo necessárias para ajudar, porque o Ronaldo também tem uma equipa que faz esse trabalho, de perceber se realmente a pessoa tem mesmo dificuldade ou está só a fazer um engodo para ver se consegue um tipo de ajuda. Como também o Fernando Rocha, por acaso o Fernando Rocha já veio dizer mais do que uma vez, a questão de que muitas vezes vêm fundações ter com ele porque precisam de dinheiro para ajudar, e ele diz que em vez de ele fazer o trabalho para a fundação, prefere ter com a pessoa que está a passar dificuldades e dizer o que é que tu precisas para eu te ajudar, qual é a dificuldade que tu tens que é para eu te poder ajudar, e não gostar muitas vezes daquilo que são o trabalho de intermediários ou de fundações que muitas vezes não querem nada ajudar, querem ficar com uma parte daquele dinheiro que teoricamente estão a ajudar. Lá está, porque tem nessas equipas pessoas que não trabalham para a equipa. Exatamente. Pronto, tem e olham alguns que estão lá para benefício próprio e não para benefício de terceiros. Isso é o que eu acho que faz falta. Ter toda a gente a trabalhar independentemente de ganharem alguma coisa no fim ou não. Sim. Mas assim, assim, eu percebo isso, eu concordo com tudo o que vocês estão a dizer. Agora, o que é que tu realmente É para isso o que é que tu paga. realmente vês nas redes sociais pelos influencers? Não vês isso? Para começar, Mas eu vou estás ser a focar- sincero, influencers portugueses não vejo muitos, se é que vejo alguns. Mas eu acho que estás a focar só nos influencers. Eu acho que Exato, acho que estás a dar muita importância Eu também acho aos que sim. influencers e às Não, redes porque sociais. é assim, as redes sociais hoje em dia Sim, é a coisa mais usada pelos jovens. Sim. O pessoal da minha idade usa, todos têm redes sociais. Sim. certo. Percebes? Portanto, o dia a dia é aquilo, digamos Sim. assim, não é? Por Sim, a exemplo, pessoa eu não acorda e a primeira coisa que faz é ligar o telemóvel e redes sociais. Sim. Exato, Exatamente. percebes? Portanto, não há um dia em que, por exemplo, não vá ao Instagram, não vá ao Twitter, não vá não sei onde, percebes? Portanto, e aí, se tu Ou ao Tinder. tens... Não, mas também uma ideia de rede social que não há críticas, não é? Aí há trabalho para uma solução até ali mais. Não é? Ah. Disse-me um tio, de um primo, de um conhecido, de um amigo meu. Exato. Esse Atenção. senhor diz-te umas Exato, coisas exato. Diz-me umas coisas estranhas de vez em quando. Diz. Não, mas Não, é isso, eu percebo, estou a perceber o que isso estás a que tu dizer. tens, que tu vais lá e é isso que tu vês. Portanto, não vês Pronto, lá está, mas nada como de- já falamos há uns episódios atrás, as redes sociais nem sempre é o que é, ou seja, nem sempre é a realidade. Eu acho que Exatamente, sim. trabalho exatamente. em equipa, que eu falava há bocado, e estas soluções que são necessárias e toda a crítica, mas construtiva, tem que ser menos redes sociais e mais trabalho a sério, não é? Trabalho de Sim. campo, não é? Sim, É ir, tem- ir. assim, vamos juntar este grupo de Basta pessoas estar- para isto, basta vamos estar- sim, Sim, senhora. Mas não Eu é acho que, por preciso... exemplo, a deixa- faculdade ajuda imenso nisso. Sim, Sim, trabalhos de grupo eu e por assim, acaso depois- ia dar dois exemplos. A primeira era esse, e era o caso das faculdades, e eu estou numa faculdade privada, acontece isso, há lá um protocolo de idosos que estejam sozinhos a morar e jovens que não tenham casa para onde estar, onde o jovem vai para a casa do idoso e além de ter um local onde fica a dormir e a comer, dá o apoio dá o apoio não só de lá estar, de conversar, não é? De fazer companhia Não a só um idoso. sim. Por isso não é só a questão de lá estar, não é? É a questão também de fazer a companhia, que muitas vezes os Além idosos... de lá estar, está lá. Além de lá estar, está lá. É mesmo isso, mas no sentido conversancial em que fala para a pessoa, o idoso não se sente tão sozinho, tão abandonado, tem ali uma companhia fixa, não é? Que não vai lá só de vez Cria em ali quando. uma ligação. Há ali uma ligação que acaba por criar. Era exatamente isso que eu queria dizer. Como também houve, por exemplo, porque eu estava a falar na Angela Merkel, na questão da migração, houve portugueses que pegaram nos seus carros e foram às fronteiras da Grécia com a Turquia buscar alguns migrantes que precisavam de ajuda quando vinham da Síria, por exemplo. Lembro-me de até o Manzarra, acho que foi o Manzarra, salvo erro, que foi um deles que pegou no... Se não foi o Manzarra, foi um outro qualquer, que agora não está a recordar aqui o nome. Caso não tenha sido o Manzarra e o Manzarra estiver a ouvir, que eu sei que ele ouve, peço já desculpa. Mas eu acho que a sociedade civil, que é isto que nós temos que falar,
quando é preciso mesmo mexer-se para fazer um tipo de determinada ajuda ou para mudar algo, é lá assim acontece. Aconteceu agora com a questão do cartão do adepto, por exemplo. Sim. A questão do cartão do adepto, que foi uma coisa que foi criada com os pés, nitidamente, porque em vez de resolverem o problema... Se calhar a ideia era boa, mas... Não, a ideia não era boa por uma razão muito simples, porque a ideia do cartão do adepto era que nós passássemos a ter identificados aqueles adeptos que se possam portar mal, não é? Quando, em vez disso, a primeira vez que eles cometem um erro, nunca mais põem lá os pés. Foi assim que, por exemplo, a Inglaterra acabou com os hooligans, não é? A Inglaterra acabou com os hooligans, passando a dar-lhes penas em que, no dia dos jogos do seu clube, sentam o Iam ver rabinho... o relato à prisão. Iam ver o relato à prisão, não é? Sempre têm um bocadinho mais de companhia e não passavam frio, diga-se já de passagem. Também. Mas aqui a questão é que quando, e aqui só como substanciar a questão do cartão do adepto, a comunicação social, por exemplo, foi muito importante para a questão do cartão do adepto. Porque demonstrou o que é que era o cartão do adepto e qual era a fragilidade do cartão do adepto. Uma das fragilidades, por exemplo, era que os clubes iam passar a ter menos pessoas Sim. a poderem e apoiar. Uma pessoa via na televisão ou no Sim, estádio as bancadas. do Dragão, a Sim. parte dos Super Dragões, aquilo estava E eu, por exemplo, um terço para aí. não vou à questão do Estádio do Dragão, até porque é o clube de coração e nós dos três, mas, por exemplo, no estádio do Benfica, onde no Benfica não tem claques legais, não é? Na zona onde estava uma das claques para a qual a cartão do adepto foi criado, exatamente pela questão das claques ilegais, tu vias ali um grande gap onde não havia gente sentada. Sim. Tu vias um estádio todo pintado de pessoas sentadas e naquela zona não existia. No caso do Futebol Clube do Porto, por acaso, a claque manteve-se no mesmo sítio. Sim. Vias menos cadeiras, Via-se isso menos era, gente. isso era Sim. óbvio, mas estavam lá. No caso do Benfica, por exemplo, as pessoas deixaram de ir. Aqui puxando um bocadinho atrás, eu acho que há bocado estavas há bocado não, agora mesmo falaste do cartão do adepto e como esse há inúmeros exemplos de que se uma agora falta uma palavra, se alguma causa, não é só causa, mas Mas és lá chegar. eu vou chegar lá. Se há alguma causa que é importante ou que afeta vários quadrantes políticos e ideológicos, seja o que for, da sociedade, as pessoas juntam-se. Claro. Se há várias pessoas a querer uma coisa, as pessoas juntam-se. E eu acho que é mais esta ideia que as pessoas tinham que ter para tudo. Não só aqui sem querer menosprezar, seja o que for, só para o cartão do adepto, ou só para construir uma rua de um ponto ao outro. Sim, para fazer uma revolução, como aconteceu no 25 de Abril. O 25 de exemplo. Abril, por exemplo, juntou pessoas que estavam descontentes com o regime, estavam cansadas e saturadas do regime. E atenção, o 25 de Abril não foi só feito por um quadrante político. Foi feito por um conjunto de pessoas que, após a queda da ditadura, depois foi para cada um dos quadrantes políticos existentes, porque ali a questão é que a sociedade percebeu que a ditadura e o Estado Novo já estava de tal maneira podre que era preciso mudar e rapidamente para uma democracia. Estou a dar aqui um exemplo prático daquilo que aconteceu quando a sociedade civil se soube mexer. Mas, no fundo, é essa a ideia que eu queria passar, que é quando é preciso uma mudança, seja a que nível for, as pessoas juntam-se. Sim. Agora, falta é vontade. Eu acho que Falta vontade. falta Eu acho que a bocadinho de vontade depende da mudança. Eu por acaso vou ter aqui uma opinião não muito popular, mas acho que às vezes o que falta é informação. Também. Eu acho que aqui a questão muitas vezes é a informação, é nós muitas vezes estarmos a criar analfabetos nas escolas e não queremos dar informação Lá suficiente está, aos alunos. eu acho que já disse isto num episódio atrás, mas nós estamos a educar crianças para fazer testes. Sim, e para passá-los, até porque eles Sim, podem... estamos a criar crianças, isto aqui não tem a ver com... Não, tem a ver com os jovens. Não, tem a ver com o sim, tema. tem a ver com os jovens. Tem a ver com os jovens. É adjacente ao tema. É adjacente vá. ao tema, exatamente. Eu acho que estamos a criar crianças que se Passa a redundância. que se preocupam com estudar uma matéria até chegar ao teste, fazem aquele teste porque têm que ter as respostas certas, senão A expressão é vomitam tudo, não é? Chegam lá, vomitam aquela matéria. No dia a seguir, se eu for perguntar, olha, o que é isto? Sim. Eu sei lá, deste isto, não me lembro. Não pode, E não é muitas assim. vezes, o que é que deste hoje? Já não sei. Por isso é aquela também. coisa de... Acho que aí seria onde se tem que... É onde tem que se começar a fazer a diferença. para isto mudar. Sim. Não é depois de terminada a educação toda tentar mudar. Aí se calhar já é um bocado tarde. Por isso, agora, podendo dar uma resposta, e antes de terminarmos,
Eu acho que à pergunta, os jovens estão envolvidos no futuro do país, eu acho que nós os três, sendo jovens, acabamos de dar a resposta de que sim. Sim. Nós temos ideias que queremos realmente mudar o país, não é mudar o país de mudar o nome, não é mudar a Sim, sim, estrutura não é isso. administrativa. Sim, não, não, nós não, queremos é- é mudar para melhor. Não é? Eu acho que a ação Evoluir, certa, Evoluir, Acho exato, que era é- essa a expressão. é- a expressão. a ação é certa preciso seria isso. mudar criticando. Mudar, sim, sim. Tudo críticas construtivas, acho que por aí haveríamos de chegar a algum lado. Pronto, e eu vou terminar, vamos terminar este episódio com Sim, uma porque isto não é questão. só teu, faz favor. Exatamente. Isto é de E todos. eu gostava de ouvir as respostas dos nossos ouvintes. A questão é a seguinte: será mais fácil reunir o grupo do WhatsApp todo para jantar, agora aproveitando o Natal, ou juntar-nos para evoluir o país e para ter um futuro melhor? Eis a questão. Não percam o próximo episódio que nós também não. Exato.